Hoje, mais cedo, como já mencionado nessa casa, tivemos uma reunião da Comissão da Criança e do Adolescente. Lá falamos sobre violência, inclusive contamos com a presença do comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. E, neste embalo de combater a violência e também seguindo as últimas polêmicas sobre drogas, que envolveram inclusive o meu nome, seguindo a sugestão de um internauta, eu trago para casa um projeto que eu vou apelidar de Escola Sem Drogas. Esse projeto de lei já foi protocolado pelo número 0075.9/2019 e altera a Lei 6844, de 29 de julho de 1986. Por que este assunto é importante? Se nós formos falar das universidades federais, por exemplo, universidades estaduais, universidades públicas, da formação dos professores e dos alunos, não restam dúvidas de que drogas são um problema a ser resolvido com urgência no nosso país. O nosso país é o primeiro em consumo de crack e o segundo em consumo de cocaína. Essa é o que a gente poderia chamar de uma guerra química. Segundo alguns amigos meus que escreveram um livro chamado Bandidolatria, as drogas são uma arma política utilizada para desfibrar o tecido social de uma nação, minando a saúde, embotando o ânimo e o discernimento do povo, solapando os seus mais caros valores. Esse é um trecho desta obra, foi publicada por amigos, colegas meus que fazem parte do Burke Instituto Conservador. E, levando em conta os inúmeros dados que nós temos sobre a epidemia e o problema das drogas no nosso país, nós resolvemos começar pela escola, apresentando este PL 0075.9, para que os professores que passem a atuar em universidades do Estado e escolas estaduais apresentem, junto com o seu exame de admissão, exame médico, um exame toxicológico, comprovando que não fazem uso de drogas. Exame este que será pago pelo contratado, né? A partir do momento em que o professor passou no concurso, será contratado, ele vai pagar esse exame junto com o admissional, de forma que não onere o Estado, ou seja, é um projeto de custo zero para o Estado e de benefícios incalculáveis para a educação do nosso país. Sobre esse problema, eu trouxe alguns vídeos para demonstrar como o assunto é urgente e como acontece com frequência. Por favor. Na cadeia, professor da rede pública é acusado de tráfico de drogas. Na delegacia, ele disse que era viciado em crack. A polícia prendeu hoje o professor acusado de dar drogas e abusar sexualmente de estudantes. O professor de filosofia foi preso, acusado de tráfico de drogas, gente. Meu Deus do céu, hein? 2 homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas em grupo. Um deles é professor universitário. Deixa eu falar de um professor que foi preso acusado de vender drogas na escola em que ele dava aula. O professor é preso em flagrante por tráfico de drogas. O professor foi preso acusado de assédio e também tráfico de drogas. A Polícia Civil, que desarticulou uma quadrilha que vendia drogas sintéticas na região de Araçatuba. Um professor de história está entre os suspeitos e também foi preso. O professor de educação física foi preso nesta segunda, 23 de agosto, por fazer tráfico de drogas. Com Andrews foi encontrado meio quilo de haxixe e 1,5 kg de maconha. O professor de filosofia foi encontrado já sem vida em Ibiporã. O crime aconteceu no dia 29 de março. Hugo Fernandes Ribeiro, de 35 anos, foi executado com um tiro na nuca. Ele era envolvido com tráfico de drogas e já tinha 2 passagens pela polícia por esse crime. Um professor de uma escola particular do Rio é acusado de tráfico de drogas e de estupro durante uma aula com alunos adolescentes na casa de um deles. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 9 de outubro, o professor deu uma aula extra para 7 jovens de 13 a 15 anos, regada a sexo e LSD. De acordo com um inquérito policial publicado pelo jornal O Dia, as adolescentes não ofereceram resistência por causa dos efeitos da droga. E Gustavo teve relações sexuais com uma menor e beijou outras 2. O professor foi denunciado à justiça por estupro de vulnerável e tráfico de drogas. Olha, no norte do estado, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Se você acha que ele agia numa prisão ou numa comunidade dominada por facções, está enganado. Era dentro de escolas onde ele era professor. Além de vender para os alunos para fazer a entrega, ele utilizava os próprios filhos
uma adolescente de 17 anos e uma jovem de 18. Tudo isso acontecia dentro de escolas estaduais de São Bento do Sul, que fica aqui pertinho de Joinville, no Planalto Norte. O homem de 42 anos, ele foi preso ontem e levado para o presídio de Mafra. Ele vinha sendo investigado desde junho, quando a polícia encontrou maconha, balança de precisão e materiais para embalar a droga no quarto do filho dele. Segundo o delegado responsável pelas investigações, na época não havia indícios para confirmar a relação do professor com as drogas, então ele foi liberado. O homem e a filha menor de idade deverão ser indiciados por tráfico, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores. Escola de nível básico, então com crianças a partir dos 7, 8 anos até alunos de ensino médio. Mas o maior problema não é a escola, né? Embora exista esse problema, como todas as notícias que nós acabamos de ver, o maior problema está nas universidades. Aqui no nosso país nós gastamos cerca de 3 a 6 mil reais por mês com alunos de universidades públicas. E essas universidades, a exemplo da UDESC e da UFSC, estão se tornando centros de consumo e até de distribuição de drogas. Em 13/7/2018, nós lemos uma matéria que foi publicada com o seguinte título: As drogas nas universidades do Sul. Fumo maconha desde o primeiro dia e vou continuar fumando, diz um aluno. Nesta mesma matéria, eu vou ler mais um pequeno trecho para vocês, que diz o seguinte: de lá para cá, o problema parece não ter sido solucionado. Um dos alunos diz que toda quarta-feira tinha um show de uma banda local ao 12h30, e nesta concha acústica que fica a 100 metros, 200 metros da reitoria, era praticamente um maconhódromo a céu aberto, diz o aluno. Tinha o bosque da UFSC, esse é exemplo da UFSC, mas na UDESC também tem o bosquinho da maconha, porque eu sei, porque eu estudei lá. Tinha o bosque da UFSC, que era atrás do Centro de Filosofia e do Centro de Humanas. Todo mundo sabia que as pessoas iam ao bosque para fumar maconha. E aqui você tem uma série de outros depoimentos relacionados a esta universidade. Eu já vou conceder a parte aos meus colegas, eu trouxe ainda outras matérias, por exemplo, esta daqui, de 23/12/2018. Professor é preso suspeito de tráfico de drogas e falsificação de documentos em Piracicaba. Professor de Química preso suspeito de tráfico pode voltar a dar aulas, diz o FT. Isso dia 21 de março deste ano, tá? Recente. Professor é preso suspeito de tráfico e de usar filhos para entregar drogas em escolas. O caso do ano passado, final do ano passado. Professor de ensino médio é preso por suspeita de tráfico de drogas em Belo Horizonte, dia 18 de fevereiro de 2019. E aqui seguem, na minha mão, vocês podem ver uma série de outras notícias. Então, esse exame toxicológico ele já é cobrado de alguns profissionais que entram para a carreira pública. Por exemplo, policiais rodoviários, federais, civis, militares, guardas municipais e bombeiros, pessoas que trabalham para o Estado. E a nossa justificativa para esse projeto passa pelo seguinte: uma vez que o erário inspira cuidados administrativos e deve conduzir pelo exemplo dado aos cidadãos que sustenta através de impostos, nada mais justo do que precaver possíveis danos através dessa triagem específica aplicada aos servidores públicos do magistério acima destacados. Então, fica protocolado o nosso projeto, já estava hoje no expediente, e em breve será debatido e apreciado na casa. Por favor. Deputada Ana, parabéns. Não existe ensino gratuito, tá? O ensino que nós temos aí, ele é pago com dinheiro de impostos, então não existe ensino gratuito. Eu fico pensando que quem que em sã consciência entregaria um filho a um médico que estivesse sob efeito de drogas? Ou colocasse ele dentro de um veículo e sabendo que o condutor está sob efeito de drogas? E qual é a diferença de você entregar o seu filho numa escola e colocar ele nas mãos de um professor sob efeito de drogas? Compactuo com a senhora em gênero, número e grau. Não vou dizer aqui que o mesmo ódio que eu tenho de traficante eu tenho do usuário, até porque ele é uma vítima do traficante. Mas é impossível conceber essa ideia de que um pai entregue numa escola um filho. Já tive aulas, tá, no ensino superior com um professor que chegou alcoolizado na sala de aula. Tá, me neguei a assistir a aula. Lugar de bêbado é na valeta, no meu entendimento. E de viciado é em clínica de tratamento. Parabéns, deputada, tá? E coaduno com a tua ideia. Obrigada. Concede a parte? Com certeza. Parabéns, deputada. O tema da drogadição é muito importante ser
debatido no parlamento, não só a drogadição existente nas escolas, mas nas ruas também. Andando por alguns municípios de médio e de grande porte, em algumas regiões parece que eu me sinto no The Walking Dead, tamanha zumbilândia que a gente encontra nas ruas. Então, o adicto, aquele que tem a vida dominada pelas drogas, ele não tem discernimento do que é certo e o que é errado. E já passou da hora do poder público, e aí, legislativo, executivo e judiciário, com a participação do Ministério Público, pedirem a internação compulsória dessas pessoas que têm a vida dominada pelas drogas e que não têm o discernimento do que é certo, do que é bom para si ou para os demais. Parabéns.